Hoje no programa Cultura e Saber eu recebo a Andréa Pereira, que vai falar de uma obra muito especial para ela e com certeza para todos nós. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar do livro, né, do meu filho, Rafael Costa. E eu fui a organizadora, na verdade, né? O Rafael tinha 16 anos quando ele escreveu o livro. Infelizmente, ele faleceu em decorrência de complicações de um transplante de medula óssea, né? Então, eu tenho certeza que ele escreveria muito mais se ele tivesse tido tempo. Mas o livro ficou muito interessante. É um livro que é uma história sobre inteligência artificial, é história ficcional, né, que a gente tem personagens e eles interagem, e é interessante que muitas coisas que ele escreveu, né, no ano passado, a gente tem visto acontecer hoje, né, que é essa relação aí dos humanoides que ele chamou de mecanismos, né, e as pessoas, né, e a interferência, né, da inteligência artificial no nosso dia a dia. Como que foi essa produção? E você o acompanhava? Porque ele estava no ensino médio, né? Então, ele sempre gostou muito de escrever, né? Ele gostava muito de escrever RPG, né? Ele era mestre de RPG. Eu acho que é daí que veio o gosto pela escritura, né? E ele acabou falando muito tinha essa coisa de montar, né? O RPG é um jogo onde você monta os personagens, você tem desafios. E aí ele gostava muito dessa parte da inteligência artificial, que ele começou a ver na escola, né, essa interferência. E aí ele teve a ideia, um pouquinho antes de fazer o transplante, né, de escrever o livro. E durante o transplante ele acabou ficando em casa, né, isolado por conta do risco de infecção. E ele falou, não, agora eu vou escrever o livro. Então a gente discutiu muito, né, sobre o que ele estava querendo, sobre o que ele pensava, né, como ia ser a estrutura, e ele era extremamente organizado, então antes de escrever o livro ele já deixou tudo montado o que ele queria, né, como que seriam cada personagem, as características, então nos arquivos dele isso estava muito claro, né, o planejamento do livro e depois cada capítulo que foi escrito. E você acompanhou? Eu acompanhei, discuti bastante com ele, mas eu não tinha lido, né? Eu li só o primeiro capítulo que ele tinha me enviado, né? Eu acabei lendo tudo depois que ele faleceu, porque ele faleceu em junho do ano passado, então em julho eu já estava tentando ver, organizar, porque eu tinha muito medo de esquecer detalhes do que ele tinha discutido comigo, né? Então eu falei, tem que ser um processo rápido para eu poder organizar e publicar, né, num tempo para estar tudo muito claro ainda na minha mente. O livro ele não estava escrito do início ao fim, ou já? Já estava escrito do início ao fim, eu só organizei os capítulos para poder publicar. Né? Eu só tinha lido o primeiro capítulo, eu acabei lendo tudo depois que ele faleceu. Né? Tava tudo já organizadinho lá no computador dele. Por sorte a gente tinha a senha do computador, né? Porque senão seria muito difícil resgatar esse material. E te surpreendeu a escrita, o modo da escrita, o que ele colocou no livro? Me surpreendeu bastante, né? Eu tinha ideia geral do que seria, né? Mas foi uma história que eu aprendi muito. Muitas coisas eu tive que pesquisar, que eu não sabia. Né? O meu conhecimento de inteligência artificial é muito mais básico que dessa geração mais nova, né? Eu tenho 54 anos, então eu vim de um período que não tinha nem computador, né? E a internet começou depois, então a inteligência artificial é um conceito muito novo, né? E a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida. Então, algumas coisas que ele escreveu eu fui pesquisar para entender o que era. Né? Até eu perguntei, né, para o pessoal da edição, será que eu preciso colocar um descritivo disso? Eu que não sabia, os outros sabem. Ele falou, não, melhor colocar, porque eu acho que esse é um livro para qualquer idade. Né? Uma criança pode ler, né, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa. Ele é bem interessante, acho que para qualquer pessoa. É uma ficção? É uma ficção. Né? Ele escreveu uma história sobre um mundo pós-guerra, onde se decide que a inteligência artificial e os algoritmos vão ajudar os homens a governar o mundo, né, numa região especial, porque se pressupõe que nós não sabemos ser bons governantes. Né? A gente acaba criando muitas guerras, muitas mortes, muitos conflitos, então se pressupõe que a inteligência artificial vai criar um mundo melhor. Então, a ficção gira em torno desse mundo, né? Que são as áreas, que são zonas aí de administração,
da inteligência artificial, e aí a gente vai vendo essa interação entre os homens e a inteligência artificial. E além disso, ele coloca os mecanismos que são humanoides, né, que são robôs muito parecidos com humanos, vivendo entre os humanos. E começa a ter até casamentos entre os humanos e os humanoides, né? E a gente tem visto isso esse ano, pessoas que estão se casando com animes, com Avatar, né? Então realmente parece algo que vai acontecer no futuro. E eu acho que é interessante do livro que ele gera muita reflexão, se isso é bom, se isso não é bom, o que está acontecendo com as relações humanas. Então, por exemplo, ele cita muito a questão da educação. Então, as crianças que ficaram órfãos de guerra, por exemplo, eles começam a ser educados por mecanismos, né? E aí, será que eles são melhor educados por mecanismos ou seriam melhores professores? Então, isso é bem questionado o tempo todo. Será que é melhor a gente interagir com esses robôs ou você ter uma relação abusiva, por exemplo, né? Ou alguém que te machuque? Então, acho que isso tem que ficar muito claro e eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Levando em consideração, né, um rapaz de 16 anos, pensando na relação da guerra, da educação, da inteligência artificial, tecnologia, de onde surgiu toda essa crítica, esse pensamento crítico, essa análise do mundo? Ele sempre foi assim? Então, o Rafael, ele tinha uma doença genética que chama anemia falciforme, né? Que é a doença genética mais prevalente no país. É uma doença sanguínea, onde a célula, ela tem um formato de foice, por isso que chama falciforme. E esse sangue em formato de foice, ele pode interromper a circulação, né? Entupir alguns vasos. Isso leva a crises de dor muito fortes. Então, desde pequeno, ele conviveu muito com essa doença, com muitas internações, muitos remédios. Eu acho que isso fez com que ele amadurecesse muito rápido. Muitas pessoas que leram o livro falam: nossa, eu não consigo imaginar um adolescente escrevendo esse livro, né? Até achei interessante que a gente tem falado muito da série Adolescência, né? E algumas pessoas me escreveram e falaram: nossa, eu fiquei até com esperança nesses adolescentes quando eu vi esse livro, né? Das pessoas, dele refletir, dele pensar sobre isso. Então, e ele sempre gostou de ler muito, né? Durante o período que ele estava descansando no transplante, ele resolveu ler Platão. Eu falei: olha, filho, eu nunca vi ninguém que leu Platão, ele gostou bastante. Então, assim, ele sempre gostou muito disso, né? E como a anemia causava até uma limitação física, ele praticava esportes, mas ele não conseguia praticar de uma forma muito intensa, eu acho que isso tudo fez com que ele gostasse mais de ler, e ele tinha ele gostava muito de estudar, né? Ele gostava muito de ir na escola, ele gostava muito de aprender, ele gostava do conhecimento, né? Ele sempre falava isso, que não entendia quem não gostava de estudar, porque isso é muito importante. Então, acho que tudo isso, né, essa experiência de vida dele, trouxe um amadurecimento maior e um pensamento com o futuro, né? Falar sobre inteligência artificial, por mais que ela esteja aí nos rodeando o tempo todo, ainda não é tão fácil de entender, né, onde realmente ela está e aonde ela vai chegar. Esse livro também pode ajudar a fazer com que as pessoas entendam um pouquinho e até tirem alguns preconceitos, alguns medos em relação à tecnologia? Eu acho que sim, eu acho que o livro ele faz, na verdade, ele fala muito, né, que se a pessoa se fizer apenas uma pergunta, o objetivo do livro dele já está alcançado, né? Então, eu acho que a questão é assim, a gente tem visto a inteligência artificial, ela tá hoje em tudo. Tem gente que fala: ah, mas eu não uso. Ah, eu uso o tempo todo, né? A gente está o tempo todo usando a inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que o livro faz você pensar o quanto a gente deve deixar essa inteligência interferir, né, na vida humana. Quais os limites da inteligência artificial, mas não do modo de você ter medo ou de você proibir, um modo mais de reflexão, que eu acho que isso ainda falta, né? A gente está vendo, a gente está meio que sendo atropelado pela inteligência artificial. Você não tem uma legislação específica para isso, até onde pode ir, mas eu acho que a gente tem que realmente pensar, porque ela está no nosso dia a dia e isso vai aumentar. A tecnologia não vai parar, né? A tecnologia ela vai desenvolvendo a cada dia, né? A cada segundo a gente tem algo novo aí.
Uhum. Aí, no caso, para ele escrever sobre tecnologia, você já disse que ele gostava, já estudava uma outra área, né? Mas também voltada à tecnologia. É, ele fez algum curso de inteligência artificial? Ele pesquisava muito sobre o assunto? Porque para escrever com propriedade tem que entender um Uhum, pouco, né? sim. Não, ele pesquisou bastante. O próprio colégio dele estudava numa escola privada aqui em São Paulo, né? Quando eles começaram, logo que foi lançado o ChatGPT, em vez deles proibirem os alunos de usar, né, o que que eles decidiram? Incorporar isso no dia deles para eles usarem de uma forma inteligente. Né? Então ele começou a estudar isso, ele teve uma matéria na escola sobre isso, e fora isso ele fez a pesquisa, né, via internet sobre tudo que ele falou. É o que eu falei, ele deixou um roteiro pronto para desenvolver depois que ele escreveu cada capítulo, né, então foi feito sim uma pesquisa. Uhum. Como foi para você esse processo de transformar algo que era um sonho dele em realidade? Ah, acho que foi uma realização, né, ele estava extremamente empolgado com esse livro, ele falava que é do legado dele, ele teve uma complicação muito inesperada e fatal, né, do transplante, ele estava evoluindo muito bem, né, eu falo que eu perdi meu filho em 4 horas, né, ele teve uma complicação, uma infecção que a gente não esperava, eh, o mínimo que a gente podia fazer era lançar o livro dele, né. É lógico que quando eu comecei a ler, eu não sabia se já tinha sido acabado, eu não tinha essa, aí eu falei: "Deixa eu ler tudo primeiro e ver". Eu acredito que ele teria escrito muito mais, mas é um livro que tem início, meio e fim, né, tem uma história, tem um sentido, você consegue chegar a conclusões, você consegue refletir sobre o livro, né, mas eu tenho certeza que ele teria escrito mais, e ele é extremamente perfeccionista, provavelmente demoraria mais tempo para a gente publicar o livro. Mas foi a realização de um sonho dele, né, e eu acho que mantendo, né, publicando o livro, a gente consegue mantê-lo, né, prolongar a vida dele em palavras, porque as pessoas vão ler as ideias dele, vão passar para outras pessoas e vão conhecer um pouquinho do que era o Rafael, né, da inteligência, dessa questão de refletir, de pensar um pouco mais, né, mesmo com 16 anos, tão jovem, né, conseguir realizar esse sonho, acho que isso é fundamental. Então dá para a gente conhecer um pouquinho o Rafael por Ah, eu meio acho do que livro. sim, né, as pessoas que conheciam ele falam que quando leem um livro dá a impressão que estão conversando com ele, né, Uhum. então eu acho que quem não o conheceu pode ter essa impressão realmente de estar conversando com ele, num assunto que é essencial e eu acho que a gente vai precisar muito dele para o futuro, com Uhum. certeza. E deve ser uma linguagem mais leve, né, não é uma linguagem técnica, né? Não, não é uma linguagem técnica, né, por isso que eu falei, é uma história que qualquer pessoa pode ler, não tem nenhum trecho proibido, Aham. uma criança, né, eu conheço crianças de 8 anos que estão lendo o livro, conheço pessoas com mais de 60 anos que estão lendo o livro, né, então acho que qualquer pessoa pode ler, e ela vai pensar sobre o assunto, né. A gente Uhum. tem as mídias digitais, né, que é o Ainda Humano Livro, e a gente já tem discussões, né, de quem está entrando, né, da audiência da mídia aí sobre temas sobre inteligência Uhum. artificial. Então, eu acho que é um tema assim que é inesgotável, né? A gente veio para ficar na nossa vida e a gente vai Uhum. ter cada vez mais assunto para refletir sobre isso. Quando você, acessou ali o computador dele e viu o livro pronto, leu, né, mas aí você não é da área Não, eu de sou médica. é médica, então assim, como, né, porque um editor é que consegue compreender, né, "Ah, não, esse aqui ele está completo, ele pode ser vendido, ele está para o mercado", uma coisa assim. Você chegou a levar para uma editora, para uma análise, foi mexido alguma coisa? Não, na verdade, o que que eu fiz, né, primeiro eu deixei tudo, juntei todos os capítulos, né, organizei a parte que ele coloca da autobiografia dele, dos agradecimentos. A partir do momento que estava mais ou menos pronto, aí sim eu levei para algumas editoras, porque eu também não sabia se seria publicado, né. Tem essa Uhum, questão, a editora tem que, aí você precisa de alguém com conhecimento técnico pra falar: "Não, esse livro realmente pode ser publicável, ele é vendável ou não, né, ele é de interesse, em qual público a gente vai focar", e no caso a Iluminari se interessou, né, pelo livro, a gente publicou por lá, a gente fez o lançamento agora dia 25 de março, e a ideia inicial quando eu conversei com o Rafael era da gente fazer só um e-book,
a gente ainda mais um livro sobre inteligência artificial, mas ainda existe, né, o interesse das pessoas no livro físico. Aliás, eu acho que ainda supera o interesse pelo livro digital. Então, a gente viu a necessidade de fazer também um livro físico. Fala um pouco do lançamento, então, como foi? O lançamento foi muito emocionante, né, porque foi uma homenagem para ele, né, então os colegas, os amigos da escola foram, amigos muito próximos dele leram, né, trechos do livro, então eu chamei das vozes do Rafael, porque geralmente no lançamento o próprio autor lê, né, como ele não estava mais presente, então a gente dividiu entre esses amigos e as primas, que ele era muito chegado, muito próximo, e elas leram também. A gente fez ali no Reserva Cultural em São Paulo, que era um espaço que ele ia, né, com a gente muitas vezes ou jantar ou no cinema. Eu queria algum lugar que tivesse alguma ligação com ele, né, e foi muito bonito a gente ver a emoção das pessoas, né, de pessoas que ou conheceram, pessoas que não conheceram, a emoção que as pessoas tiveram, né, ao ouvir, né, os trechos do livro. A gente fez uma terça-feira à noite, né, eu fiquei impressionada a quantidade de pessoas que foram, né, e ficaram, tiveram 2 leituras, então as pessoas ficaram até às 10 da noite lá para ver, a gente fez no cinema, né, do Reserva, então o cinema lotado, gente sentada no chão para ouvir, e o silêncio, né, todo mundo prestando muita atenção no que estava sendo lido, e todos ficaram muito impressionados, né, com a escrita, com os trechos, porque a maioria não tinha lido o livro ainda, né, então todo mundo fala, nossa, mas como que pode, né, uma pessoa tão jovem pensar nessas questões? Até uma das leitoras foi a professora de história dele, ela escolheu um trecho que ele fala sobre a educação das crianças órfãs, né, pela inteligência artificial. E a gente já tem ouvido notícias, por exemplo, na China já tem escolas onde os professores são, né, humanoides, eles já estão fazendo esse teste. Por isso que eu falei, né, o livro foi escrito ano passado, mas a gente já está vendo algumas coisas que são faladas no livro acontecendo aí no nosso dia a dia. E ele fala dessa relação, como você diz, ele contesta ali até se dá certo ou não, né, esse tipo de educação. Porque a gente pensa que, principalmente a formação do ser humano ali no comecinho, tem a ver com a humanidade também, né, a troca, o carinho, o olhar, ele traz também esse questionamento? Ele traz esse questionamento, né? Assim, eu acho que o que é questionado, lógico que se você tem uma relação de carinho, uma relação muito próxima com a outra pessoa, essa relação acho que é insubstituível por uma máquina, né? Mas o que ele questiona é isso: se você tem uma relação ruim, né? Se você tem um relacionamento abusivo, se esse professor não é bom, será que é melhor você substituir essa pessoa pela máquina? E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para somar as pessoas que têm conhecimento, que estão próximas, que têm uma boa saúde mental, né? Um bom caráter, ela vem para somar, mas talvez ela substitua pessoas que não tenham essas características, né, infelizmente. Eu acho que ela só vai substituir realmente quem não tem um conhecimento adequado, né, quem tem problemas pessoais que acabam agredindo o outro, né, ou que não consegue chegar no outro, né, mas eu acho que quem é próximo, eu acho que isso não vai ser substituído. Mas realmente você pode pensar em alguma coisa que não está legal ali, em uma relação não saudável, que isso pode ser, né? Eu acho muito curioso você imaginar uma pessoa procurando um relacionamento, um casamento com alguém ou algo que você não tem proximidade física, né? Sim. E muitas pessoas relatando, não, eu estou muito mais feliz agora casando com Avatar, por exemplo, né? Então acho que isso a gente precisa ver qual tipo de relacionamento que essa pessoa teve antes, né? Então eu acho possível você ter essa felicidade, mas provavelmente com um outro ser humano, um ser humano do bem, digamos assim, você não teria isso, né? E ele fala muito isso do livro, né? De você fazer o bem, de você ser ético, porque eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, né? Onde acaba a ética, né? Eu acho que isso é importante de você, por isso que a discussão, a reflexão é fundamental. E até, no caso, ele traz essa reflexão, né, talvez a substituição ali do humano pela máquina nesse aspecto, mas também faz a gente pensar em várias outras profissões e pessoas que têm medo também dessa substituição, mas é o que você falou,
Acho que uma das características que é muito importante, que é da humanidade, é essa sensibilidade, mas é a saúde mental também, né? Para tratar com o outro, para fazer, Sim, né, a sim. sua profissão. A gente tem visto isso, né? Eu já ouvi falar, ah, não, o terapeuta vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Eu vejo algumas pessoas até que falam que estão fazendo terapia com o chat GPT, por exemplo. Mas será que substitui mesmo? Porque, na verdade, ele vai responder a sua pergunta, né? Ele não está te questionando. É. Então a gente precisa pensar, às vezes você não quer ser contrariado, talvez, às vezes você quer alguém que só concorde com a sua opinião. Então acho que isso tem que tomar muito cuidado, né, do que vai fazer. Algumas pessoas falam, o quanto ele usou a inteligência artificial para escrever esse livro. Eu falei, então, ele não usou a inteligência artificial para escrever o livro, ele pesquisou e fez. Agora, eu usei a inteligência artificial para juntar os capítulos, né, porque eu tinha muito medo de eu interferir com o meu jeito de escrever no que ele escreveu. Então, isso me facilitou. Eu usei como uma estratégia de manter, né, o estilo dele para não ter uma interferência minha. Uhum. Quando você traz até essa questão da inteligência artificial como um acessório, né? Como algo que pode te ajudar, te trazer, então, esse conhecimento. O que você percebe das pessoas, né? Que vem o tema, que você ainda vê uma certa preocupação na utilização da IA, ou as pessoas também estão entendendo já como que ela funciona? Eu acho que tem os dois aspectos. Eu acho que as pessoas estão muito entendem como estratégia, algumas pessoas têm medo de serem substituídas, né. Eu, como médica, vejo alguns, colegas falando: "Ah, eu acho que a minha especialidade não vai existir daqui a alguns anos", Hum, né. Não sei se não vai existir, né, talvez você tenha mais ferramentas para trabalhar melhor, né. Então acho que as pessoas têm esse medo de serem substituídas, de entender o que está acontecendo, de você procurar uma relação não entre humanos, mas uma relação com a inteligência artificial. É interessante que ele fala, né, que logo que começam a aparecer os mecanismos, existe a regra deles de você olhar para eles e você entender que eles não são humanos, uhum, que essa regra logo é abandonada, porque as pessoas ficam muito mais confortáveis com algo que parece conhecido para elas, né. Então e a gente vê isso nos robôs que estão sendo criados, né. Eles têm um aspecto humano, você começa a ver isso, né, então para a gente é mais confortável, que é mais conhecido. uhum, Então, eu acho que a gente busca uma semelhança, para você se sentir mais confortável, né, mas realmente eu entendo que existe esse medo de perder o emprego, né. uhum, "Ai, será que, eu vou ser substituído?" Mas é o que eu falei para você, eu acho que se a pessoa realmente é um bom profissional, ele não vai ser substituído, ele vai aprender a usar essa inteligência artificial para ajudá-lo. uhum. Quais os feedbacks que você já recebeu do livro? Muitas pessoas falam assim: "Nossa, eu não tinha pensado nesses aspectos", né, eu comecei a pensar sobre isso. "Ah, será realmente que a educação vai ser algo que, os professores vão ser substituídos pela inteligência artificial? Será que isso é melhor?", né, essa relação, entre humanos e os robôs, né, e os humanoides, será que isso vai acontecer? Será que os governos vão ser melhores se a gente colocar a decisão não emocional, né, porque o humano tem a decisão emocional. Se é Sim. uma decisão totalmente racional, né, dependendo dos algoritmos, ou porque o algoritmo teoricamente não esquece o acontecimento histórico e a gente parece que tende a repetir erros, né, apesar da gente ter o conhecimento. Então acho que essas reflexões, eu acho que era exatamente o que o Rafael queria, né, das pessoas, pensarem sobre. E a maioria de se surpreender, né, com uma pessoa tão jovem escrevendo sobre isso e se preocupando com isso, né, com o Hum, futuro. Eu vejo às vezes muitas críticas a essa geração jovem, né, e eu acho que eles têm preocupações muito interessantes, né, com o meio ambiente que a gente não teve, com qualidade de vida, com a saúde mental. Então eu acho que as gerações elas vão sim acumulando conhecimento e elas têm muitas coisas a oferecer umas às outras, né, e essa hum, questão de você conviver com gerações diferentes eu acho que é extremamente importante. uhum, Eu aprendi com o livro, né, eu aprendia muito com ele todos os dias, sobre coisas que ele estava aprendendo de uma forma diferente, coisas que eu não aprendi quando eu era aluna, então acho que é muito legal essa troca toda. uhum.
Você chegou a escrever algum livro seu? Eu já escrevi livros mesmo, mas é um livro sobre saúde, né? Aham. Então, livros técnicos, eu tenho um livro publicado sobre dieta e câncer, né? Que eu sou Hum. médica nutróloga, trabalho com oncologia e obesidade, mas são livros mais técnicos. Eu sempre gostei muito de escrever, eu acho que ele veio muito, essa característica, e talvez ele tenha dado muito de mim, né? Eu gostava muito das redações, sempre gostei muito de ler, então, mas eu nunca escrevi um livro ficcional, por exemplo. Uhum. Você acha que ele se inspirou também em você, né? Nessa coragem, porque para publicar um livro também tem essa parte da coragem, né? Sim, de você As se pessoas expor, vão né? achar. Sim. Como que foi? Aliás, eu acho que essa responsabilidade foi algo que pesou muito para mim, né? Porque eu estava publicando um livro que não era meu, né? E com uma responsabilidade muito grande, né? De um filho muito querido que se foi, que não ia estar aqui, né? E eu tinha muito medo do que seria quando, porque eu li o livro, gostei muito, mas eu falava, onde para a parte técnica, onde começa a mãe, É. né? Por isso que a Uhum. pessoa perguntava, você gostou? Eu falei, eu gostei, mas eu sou mãe, né? Eu quero Uhum. saber da opinião de quem não é parente, quem não conhecia, né? Então era uma responsabilidade muito grande minha de colocar esse sonho dele aí na prática, né? Publicando esse livro. Então isso eu pensei muito, muitas vezes, né? Eu falava, eu quero ver o que vai ser a opinião das pessoas, porque eu quero honrar o legado dele, né? Uhum. E te surpreendeu? É assim, não me surpreendeu porque eu realmente achei que o livro é muito interessante, eu gostei muito do que ele escreveu, eu acho que o final é surpreendente, eu sempre gostei de coisas que me surpreendem, de filme que você está Uhum. assistindo e você acaba e você fala assim, nossa, eu não esperava por isso do livro, Uhum. então ele tem um final diferente, né? Então, assim, eu gostei muito, não surpreendi com a reação das pessoas, mas eu não sabia o que ia ser, né? Uhum. Porque é o que eu falei, é muito difícil você separar o lado pessoal do lado profissional, né? E então eu tinha muito essa coisa, eu conheci o Rafael, eu entendi, será que eu não estou preenchendo lacunas que eu já conhecia, né? Então o livro tinha que ficar muito claro para quem não nunca tinha lido, quem nunca tinha conversado com ele. Então eu fiquei muito feliz com o resultado que sim, né? Que as pessoas se questionaram, que as pessoas têm escrito para nós dizendo, olha, eu realmente tenho essa dúvida. Tem gente que fala, ah, não, eu acho que a inteligência artificial vai sumir, não vai governar nada. Tem gente que fala, não, eu acho que vai. Então, eu Uhum. acho que esse questionamento é muito legal, que é do que exatamente o que ele queria. E esse tema, você acha, porque falando um pouco dele, parece que passa um filme na cabeça, né? Você acha que ele pode virar um filme? Então, Tem. eu recebi de outro dia de uma pessoa no Instagram, falando que ele faz estátuas ou objetos de personagens de livros. E ele falou: Ah, eu gostei tanto porque aqui no Brasil a gente não tem muita história de ficção desse tipo. É. Né? E seria, eu acho que uma das primeiras estátuas que eu faria para um autor brasileiro. Porque ele falou, eu faço muito para autores internacionais. Eu acho que ele tem teve gente que me falou, ah, ele gostava de Guerra nas Estrelas, eu senti que tinha uma coisa de Star Wars, né, alguma coisa diferente. Eu acho que sim, acho que daria sim um livro não, um filme, uma série, Uhum. porque tem tudo a ver, né? A gente pensa num cenário pós-guerra, de interação entre os mecanismos, né? Existe um conflito aí no meio do livro, né, para não dar spoiler, que tem que se decidir o que vai se fazer, e o Uhum. algoritmo ele é muito cruel, digamos assim, fala, não, a gente vai por esse caminho, né, e os Sim. humanos falam, não, vamos tentar outra coisa, então existe isso, eu acho que daria sim um filme, mas aí eu não sei se é a mãe falando, né, Aham. mas outras pessoas me falaram sobre isso. Ah, eu acho que daria um filme, seria uma ficção interessante, né? Eu até comecei a ver alguns autores brasileiros, realmente a gente não tem essa tradição de escrever sobre isso. Uhum. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do programa. O que que você até deixa de recado, né, para quem está em casa, porque você superou a dor, né, trazendo então talvez uma outra parte, né, do Rafael, ou um novo Rafael, agora eternizado, né? Eu acho que eu queria agradecer ao Rafael por ter deixado para a gente esse presente, né? Uhum. Porque na verdade foi um jeito da gente prolongar, né, a vida dele através das palavras dele, fazer com que pessoas que não o conheceram o conhecessem, né? Eu acho que isso é muito importante. Nem toda mãe que perde um filho tem essa chance,
né, que eu e a minha família tivemos, e convidar as pessoas a lerem esse livro. Ele não é um livro extenso, é um livro bem conciso, tem um início, um meio e final, e está falando de um tema muito atual. E eu acho que, além de tudo, né, dessa questão ética de fazer o bem, de escolher fazer o bem, né, isso é também discutido no livro, entre máquinas, entre pessoas, mas assim, o bem está aqui, né, no ser humano. Então, acho que isso é fundamental para a gente pensar. Obrigada. E eu que agradeço.